Fala pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês e hoje acompanhado com a presença dele, o Tubarão. O Tubarão, entramos em contato com o Tubarão Ferran Torres pedindo para dar uma entrevista aqui no canal. Ele não pôde vir, tá? Mas mandou um mascote de presente para a gente aqui. A gente colocou o mascote aqui no canal. Um vídeo para falar sobre ele, né? O Tubarão Torres, Ferran Torres, que deu aquela volta, né? Aquela volta na carreira dele, na fase que ele estava no Barcelona. E hoje saiu de... Antigamente era um reserva descartável e hoje saiu para um jogador útil, um jogador importante, um super sub, melhor dizendo, né? Aquele super reserva, aquele cara que entra e sempre tá ali para ajudar, sempre tá ali para entregar o seu futebol e ajudar o Barcelona a conquistar pontos em partidas importantes, em jogos que estão encardidos, em jogos mais acessíveis. A mentalidade Tubarão fez efeito e esse jogador que já foi tão criticado aqui, hoje é um jogador que a torcida abraça, a torcida entende que pode ser um jogador que é um jogador que soma ali no clube, tá? Que soma no time da gente. Antes de começar a falar sobre o nosso glorioso Tubarão Ferran Torres, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que tá aqui, agradecer demais ao pessoal pelo feedback no vídeo passado, a galera chegou em massa, compartilhando, hypando, deixando um comentário, teve muita view, o vídeo de pós-jogo do jogo passado também não era para menos, né? Aquele 4-2 na casa do Atlético de Madrid. Então sou muito grato a todos vocês e aquele agradecimento especial aqui aos membros do canal, ao pessoal que ajuda o Bloggranas BR a se manter. Se você quiser ajudar o Bloggranas BR, se você se identifica com a mensagem que é passada nesse canal, tem um botãozinho seja membro aí. No mais, roda a vinheta pra gente falar dele, o Tubarão, o Ferran Torres, o melhor 9 reserva da história do Barcelona. Roda a vinheta. Pessoal, antes de começar a falar sobre o nosso glorioso Tubarão, acho que todo mundo já sabe, né? Marc Caçador. Lembra daquele encontro que ele teve com o Griezmann no jogo e deu uma torçãozinha no joelho e continuou na partida? Acho que foi no primeiro tempo ainda, 25 minutos por aí. Pois é, ficou no jogo, aquela coisa, papapá, depois foi substituído. Quando o sangue foi esfriando, meu amigo, sentindo aquela dor absurda no joelho e fez um exame e teve um probleminha no ligamento do joelho. Vai ficar 2 meses fora o nosso glorioso Marc Caçador, uma das grandes revelações da temporada e não deve mais jogar por essa temporada, né? Não deve, a não ser que a recuperação vá de uma forma absurda, mas é um jogador que estava ajudando a gente muito e vai fazer muita falta, tá? Tá na hora de Gavi dar um salto aí que precisa, tá na hora de talvez do Fermin também, não sei, em outra posição, não sei, isso aí é papo pra outra hora. Eric Garcia aí no meio campo também, a gente sabe que Caçador ajuda bastante, De Jong roubou a vaga e vai fazer muita falta o nosso glorioso Marc Caçador, né? Que se recupere da forma mais rápida possível e talvez, quem sabe, volte ainda nessa final de temporada, mas é muito difícil, tá? Pois bem, vamos falar agora do Tubarão. E antes de falar do Tubarão Ferran Torres, eu gostaria de falar para vocês sobre uma coisa que todo mundo sabe, mas que na hora que a pessoa tá à flor da pele, na hora que a pessoa vai criticar, a pessoa acaba se esquecendo. O que é? Senhores, um elenco de futebol, não, independente do time, se o time é de ponta, se o time é gigantesco, se o time não é feito só de jogadores extraclasses. Um elenco de um time de futebol não é feito só de fenômenos, não é feito só de estrelas, não é feito só de jogadores acima da média. Um elenco de futebol é todo um grupo que forma ali, contanto que cada pessoa consiga entregar o que é necessário dentro das suas características. Entendendo? Cabe ao treinador também gerir muito o que vai pedir de cada jogador. Um elenco de futebol, esses super elencos, essas coisas que o futebol, talvez alguns times estão indo por esse caminho, para alguns é um pouco possível, já para outros é uma coisa completamente impossível e é até anormal. É até normal. E eu não estou falando aqui que por exemplo, que é impossível montar o super elenco. Não é impossível, mas muitos jogadores que estão ali, que compõem o grupo, muitas dessas vezes não tem o mesmo nível dos jogadores titulares. E isso é um time de futebol. E quando a gente vai criticar alguns jogadores, a gente sempre vai naquela, esse jogador não tem nível para Barcelona, esse jogador não tem nível para o City, esse jogador não tem nível para o Madrid, esse jogador... Cada torcida, esse jogador não tem nível para o Liverpool, cada torcida critica o seu jogador.
E na verdade, sim, de fato, tem jogadores que são bem limitados, tá? Só que mesmo esses jogadores limitados, juro por vocês, mesmo esses jogadores limitados, se o treinador encontrar uma forma de motivar esse jogador, uma forma de passar confiança para esse jogador, uma forma de pedir para esse jogador coisas simples dentro de campo. Não que fazer gol seja coisa simples, tá? Mas estar no local certo para fazer o gol, para ter essa condição, já vai ser suficiente para esse jogador somar. A gente pode pegar exemplos de outros momentos na história aí do Barcelona, antigamente, que a gente via que o time da gente tinha um Jeffrey no meio, Keita, que era um jogador muito diferente de Busquets, Xavi, Iniesta, e tinha aquele rendimento muito interessante ali no meio campo da gente. Então, assim, a gente pode pegar exemplos de outros jogadores, a gente pode pegar exemplo agora do time da gente, do Martim. Pô, Baldé ainda não é um lateral pronto, mas se a gente for comparar Baldé com Martim, Baldé está anos-luzes de diferença de nível técnico para o Martim. Anos-luzes. Só que o Martim, quando entra em campo, faz o seu feijão com arroz. E a gente sabe da limitação do Martim. E isso que compõe um time de futebol. O time de futebol tem isso. Tem aquele jogador mais limitado, tem aquele jogador mais eficiente, mas dentro das circunstâncias, se você criar situações e conseguir motivar esse jogador, até o jogador limitado vai conseguir entregar, vai conseguir ter o seu papel. E dentro desses jogadores limitados, claro que uns têm um título de reserva, outros têm um título de titular, e eu quero falar basicamente do reserva, que é o reserva, essa situação que a gente está passando aqui, o Tubarão, a situação do Ferran Torres. Para um jogador ser reserva, ó, isso aqui é interessante. Para um jogador ser reserva, ele tem que saber que ele é reserva. Isso é muito importante, porque a partir do momento que esse jogador tem na cabeça dele que ele é reserva, tem na cabeça dele, entende o seu papel dentro do grupo, naquele ano, naquela temporada, aquela decepção por não estar jogando sempre, aquela decepção por não estar jogando de 3 em 3 dias, aquela decepção por mais que você esteja somando, o treinador não lhe coloca de titular e barra outro jogador, não vai ter essa decepção dentro do jogador. E isso faz com que ele foque e trabalhe para ser extremamente eficiente com o pouco tempo que ele tem. A pior coisa é você ter um reserva que não concorda com o seu papel de reserva. Isso aconteceu com o Ansu Fati no ano que a gente foi campeão da La Liga, o ano de Xavi. Aquele jogador que era reserva, que nunca conseguia arrancar fisicamente, até hoje não consegue arrancar fisicamente, e o pai falando, o empresário falando que esse cara tinha que jogar mais, esse cara tinha que ser mais assim, esse cara tinha que ser mais assado, tinha que usar mais, porque o Ansu usa Clement, e o Ansu, quando tá bem fisicamente, é um dos melhores do mundo, e papapá, e não tava para isso. E o tempo deu razão. Não está para isso. Então, quando você é um reserva desses, que você quer ser titular, tudo bem, mas que você quer passar, quer dar passos mais largos do que as suas próprias pernas e quer ser titular, você vai gerar um problema. E às vezes não é nem que você quer dar passos maiores do que a sua perna. Às vezes é que você de fato tem um nível para ser titular, que não era o caso do Anso naquela época. Vamos pegar um exemplo, o Julián Álvares. O Julián Álvares no City chegou e falou bem assim, não dá. Não dá para eu esperar. Então, quando você tem reservas que não aceitam o seu papel de reserva, porque simplesmente ele não entende a sua situação, ou de fato ele tem um nível muito absurdo, acontece o que aconteceu. Sai do time e vai procurar um lugar onde ele tem as minutagens. E é o que eu estou dizendo para vocês dos reservas. É muito importante entender o seu papel. O Ferran Torres é esse tipo de jogador. Um jogador que entende o seu papel. É um reserva, aceita ser reserva, se prepara para aproveitar os poucos minutos que tem. E isso é muito importante. A gente pode dar exemplo de outro jogador aqui. Vamos falar do rival? Brahim Dias. Brahim Dias é um jogador que aceita o seu papel de reserva no Real Madrid e toda vez que entra, você vê ele conseguir entregar um rendimento que o Real Madrid precisa. É isso. É entender o seu papel de reserva para não tumultuar o elenco e entender que tem jogadores ali que tem um nível técnico que está na sua frente.
tá? E isso é muito importante. E falando do nosso glorioso Ferran Torres, eu gostaria muito de mostrar números, né? Gostaria muito de mostrar números porque é um jogador que foi um jogador muito criticado aqui, jogador dessas que, esse cara não tem nível, esse cara não ajuda, o cara não soma com nada, para virar um jogador que a torcida hoje confia, a torcida abraça, a torcida brinca, né? O meme, o Tubarão, o melhor 9 reserva da história, que a gente brinca aqui. A gente sabe que essas coisas são brincadeiras, a gente sabe que é um jogador que não tem aquele nível técnico mais absurdo do universo, porém, num ambiente que proporciona confiança, num ambiente onde ele pede para ele fazer coisas simples dentro de campo, ele está entregando um rendimento bem legal, tá? Gostaria de mostrar números aqui, estou aqui no site O Gol, e se a gente for olhar, a temporada ainda nem acabou e Ferran Torres já igualou a melhor temporada em números de gols pelo City, né, que foi a melhor temporada dele em números de gols, com 13 gols aqui e 3 assistências. Ferran Torres, com menos jogos, menos minutos, já igualou isso, está com 13 gols e 3 assistências. A melhor temporada que ele teve no Barça foi com 11 gols e 3 assistências. Se a gente pegar aqui as minutagens, né? Se a gente pegar as minutagens da temporada dele no City, a temporada 2021, foram 2.110 minutos aqui do Tubarão, 13 gols e 3 assistências. Na temporada 23-24 do Barcelona, ele fez 11 gols e 3 assistências com quase 2.000 minutos, 1.995 minutos. E nessa temporada, o Ferran está apenas com 1.126 minutos e já tem 13 gols e 3 assistências. Lembrando aqui que o site O Gol, ele não mostra aqui as competições pela seleção. Já o nosso glorioso RuScore mostra, tá? Então, assim, é uma temporada onde o cara é reserva, onde o cara tem menos minutos e o cara consegue ter mais participação em gols do que em temporadas onde ele teve mais minutos. Se a gente for pegar aqui todo o calendário, vou até tirar meu webcam da frente, se bem que não tem muito local para deixar meu webcam aqui para mostrar isso daqui. Aqui é toda a temporada de Ferran, começando até pela seleção espanhola, tá? E aqui a gente fala dos jogos contra o Barcelona. A gente vê minutagem. Gente, é assim, é um jogador que está com um aproveitamento muito interessante. É 17 minutos, é 45 minutos de assistência, tomou um vermelho ali, né? Tomou um vermelho ali, contra quem foi? Contra o Girona, nem tô lembrado disso daqui. É 70 minutos em um jogo, é 30 minutos em outro, é 19 minutos em um jogo contra o Borussia Dortmund e faz 2 gols, é 26 minutos em outro jogo, 16 minutos, 90 minutos contra o Valência, fez gols, aqui titular na Copa do Rei, hat-trick do Tubarão, 5 minutinhos contra o Las Palmas, gol do Tubarão, 23 minutinhos contra o Atlético de Madrid, doblete do Tubarão. Temos três partidas do Tubarão que realmente fica bem fresca na nossa memória. Claro, a última partida contra o Atlético de Madrid, essa partida dele realmente entrou e apareceu lá no momento importante para fazer o gol de cabeça e no final após a pressão de Rafinha, mas a gente fica na memória essa partida mais recente aqui, fica na memória o hat-trick contra o Valência na Copa do Rei, o Tubarão modo Villa, né? Foi realmente incrível aquilo ali. O SofaScore, o RuScore não pontua aqui porque eles não cobrem a Copa do Rei, tá? Então eles não têm aqui a nota da partida, foi realmente impressionante. E essa partida contra o Borussia Dortmund, um jogo encardidíssimo, 19 minutos, o Tubarão entrou e fez o doblete. Borussia Dortmund, nosso adversário nas quartas de final aí da Liga dos Campeões. Então é um Tubarão hoje que o treinador, o torcedor olha e fala bem assim, podia colocar o Tubarão aí nesse jogo para ver se faz alguma coisa. Olha que sentimento legal. Ó, estamos precisando de um golzinho, coloca o Tubarão aí. E ele entra de segundo atacante, ele entra às vezes caindo pela esquerda. É um jogador que está somando bastante e Flick ajudou muito ele nesse aspecto. Aqui, como eu falei para vocês, né? Vou até tirar meu webcam da frente aqui. Como eu falei para vocês, o gol lá não cobre as competições da seleção, já que o RuScore cobre. E a gente vê que com os jogos da seleção, o Tubarão tem 16 gols e 3 ou 4 assistências, né? Tem mais 3 gols aí por causa dos jogos pela seleção espanhola. Eu gostaria de comparar, claro que, e isso daqui é muito importante deixar claro, porque eu não estou falando de nível técnico, eu estou falando de números, eu estou falando da eficiência do cara com menos minutos, né? E eu vou comparar com números de outros jogadores e a gente vê que como o Ferran está entregando. Como o Ferran está conseguindo ser um cara que o torcedor do Barcelona olha e fala bem assim, caramba, dá para se apegar ali, dá para acreditar que esse cara vai entrar, o time precisando de um gol, e esse cara vai conseguir fazer alguma coisa. A gente pega uma temporada do Martinelli, por exemplo, que já apareceu no canal aqui temporada passada, comparando os números com o Rafinha, que a galera estava criticando muito o Rafinha, eu fiz uns números de comparação, tem 2.420
4 minutos. Mais que o dobro de minutos do Tubarão. O Martinelli tem 8 gols e 4 assistências. Né? A gente pega também aqui o glorioso Luiz Dias, com 51 jogos, aqui está somando todas as competições, 3.211 minutos. Luiz Dias tem 15 gols e 4 assistências. O Tubarão, somando todas as competições aqui com seleção, que eu mostrei para vocês, tem 16 gols e 4 assistências. Luiz Dias, que cabe um vídeo aqui no canal, que eu não sou fã do jogador, não sei porque a torcida do Barcelona tem uma tara por esse jogador, mas eu não vejo como um jogador interessante pra gente, mas isso é papo para outra hora, posso fazer um vídeo sobre isso, se a galera quiser, depois a gente conversa sobre isso daí em outro momento. Glorioso Vinícius Júnior, como eu tô falando para vocês, não tô comparando nível técnico, não tô comparando nada, 3.014 minutos do glorioso Malvadeza, 20 gols e 8 assistências, claro que tem mais gols do que o Tubarão, claro que tem mais assistência que o Tubarão, mas não é tão mais, o Tubarão tá 16-4. Rodrigo, jogador fantástico, jogador do Real Madrid fantástico, ponta direita, ponta esquerda, no atacante, joga nas costas do atacante, ele vai ver na seleção aí hoje à noite, 2.860 minutos, 15 gols e 7 assistências, não é muito também à frente do nosso glorioso Tubarão com 16-4. Então, meus amigos, como eu estou falando para vocês, o nosso glorioso Tubarão, algumas imagens do Tubarão aí na tela para vocês, está fazendo uma temporada muito interessante para um reserva que sabe o papel de ser reserva. Muitos times na Europa não têm um revulsivo, não tem um reserva, não tem um 12º jogador no setor de ataque que entrega tantos números igual o Tubarão entrega. E isso para mim é uma notícia maravilhosa. Aqui nesse canal a gente sempre tentou defender o Tubarão, desde o tempo que Giovanni estava aqui, ele sabe como era isso. Ele falava, velho, ó, o Tubarão, ele falou, Giovanni, nem tinha nome de Tubarão na época, né? Velho, esse cara é inteligente, velho. Esse cara aí, Giovanni concordando comigo, a gente conversando junto. Esse cara é inteligente, esse cara é capaz, esse cara pode entregar mais. E agora ele encontrou esse papel dele aí de super sub, esse papel desse jogador trabalhador, esse jogador que está bem fisicamente, esse jogador que está feliz. É um jogador que entra em campo, você sente a energia dele dentro de campo, o time confia nesse jogador, toca para esse jogador boas bolas de finalizações, o treinador convenceu esse cara a se comportar de uma forma no campo um pouco mais simples de entender, e isso está mais fácil para ele, entender, ele conseguiu seu rendimento e está entregando muito, e eu estou muito feliz com o rendimento do Tubarão. Eu tenho certeza que a maioria dos torcedores do Barça está muito feliz com o rendimento dele, e eu espero que não pare por aí. Esses 16 gols e 4 assistências do Tubarão não pare por aí, porque a gente vai precisar dele nessa reta final de temporada. Tem muito jogo pela frente ainda, e, meu irmão, se quiser entrar todo segundo tempo aí, ativar o modo Tubarão e fazer o seu golzinho, o torcedor do Barcelona ficará muito feliz. Se você quiser ver o Tubarão hoje o Tubarão pode estar em campo, tá? 4h45 a Espanha joga contra a Holanda, esse Nations League, esse amistoso Nations League aí que botaram o nome nesses amistosos aí para não dar desculpa de convocar jogador, né? Se você quiser assistir o Tubarão hoje, talvez seja a oportunidade de você ver se o De La Fuente quiser colocar ele de titular. Mas deixe sua opinião aqui, deixe seus comentários sobre o Tubarão Ferran Torres, a sua opinião sobre ele, se você entende esse papel dele de super sub e se você tá feliz com o rendimento dele, tá? Mas é isso, o espaço tá aberto para vocês aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, tchau, tchau.